Amados filhos e filhas, como é interessante, né, a vida missionária que passa pelas dificuldades. Nós temos Paulo aí que está sendo julgado pelos fariseus e saduceus. E como ele mesmo dizia, ele era saduceu e filho de saduceu. Então, por que estão perseguindo ele? Por conta da sua esperança na ressurreição. Eles não creem que Cristo venceu a morte e não creem na vida eterna. Então existe um conflito entre eles, né? E Paulo, de fato, assume a sua fé e não tem medo de enfrentar. E ao final de tudo eles percebem, mas ele não fez nada de grave. Não vejo, será que não é Deus falando por meio dele? Será que não é um anjo falando por ele? E Paulo agora vai para Roma, né? Que é o lugar do seu martírio, do seu sofrimento, sua entrega total a Deus. Mas ele não desiste, né? É fiel ao Evangelho, à palavra de Deus, é fiel a seus princípios. E peçamos então, né? Por todos nós aqui, para que a gente, em meio às dificuldades, as perseguições, as incompreensões, não desanimemos na fé, mas cada vez mais estejamos firmes em Deus, para que possamos testemunhar a nossa fé por onde nós for, mesmo que seja difícil, sofrido, mas a gente nunca desanima. No Santo Evangelho nós temos Jesus que reza pela unidade, que todos sejam um, como eu e tu somos um, e assim o mundo crê. Vejam, né? Que pena que nós não escutamos essa palavra, né? Somos uma igreja às vezes tão desunida, não é? A desunião entre nós mesmos, entre os cristãos, e nós precisamos estar unidos para que as pessoas acreditem em Jesus. Como é que vão acreditar numa igreja que vive desunida, que as pessoas brigam umas com as outras, não sabem perdoar, acolher e amar? Isso é muito difícil, né? Falar de Jesus se há a desunião em nosso meio. Devemos cada vez mais aprender a perdoar, a acolher. E o Espírito Santo nos dá essa graça, né? Dessa diversidade na unidade. Então, para nós sermos unidos, não é necessário que todo mundo seja igual, mas que haja o respeito, o amor, a compreensão e até às vezes a humildade para, de fato, poder dialogar e respeitar o outro. Então, peçamos a Deus essa graça, né? Que seu Espírito Santo em nós nos dê cada vez mais essa dádiva da unidade, que haja cada vez mais nosso desejo de nos acolher, nos perdoar mutuamente, para viver unidos no amor. E vejam, né, que Jesus, ele, de fato, viveu essa união profunda com o Pai e aqui veio ensinar seus discípulos. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele realizou foi em nome do Pai para levar os discípulos ao conhecimento eterno, o conhecimento verdadeiro daquele que era Deus. Então as atitudes, as palavras, os atos de Jesus eram de Deus, para que eles de fato, vendo as suas ações, acreditassem piamente que ele era o enviado, que ele era o Filho de Deus. Então que haja essa fé em Jesus Cristo, que a gente confie na sua misericórdia, que a gente cada dia contemple o seu exemplo de amor, de doação, de tanta entrega, de tanto cuidado para com os irmãos e busquemos imitá-lo. Né? Que haja sempre em nós esse espírito da união, do amor, da comunhão e da unidade com Deus. Amém?